Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. E vamos para a nossa primeira aula de português da semana 7º ano. Estão preparados? Creio que sim, né? Então, vamos hoje rever o nosso slide da semana passada e depois vamos ao livro didático na página 235 e 236, certo? Para aplicar os conhecimentos aprendidos, ok? Vamos lá? Deixa eu compartilhar o slide. Pronto, galerinha. Compartilhando aqui o slide com vocês. Vamos lá? Ai, Senhor. Período composto, né, gente? Período composto é aquele constituído por mais de uma oração, né? O período composto pode ser por coordenação e por subordinação. A gente vai ver hoje o período composto por coordenação. Por quê, professora? Né? E vocês vão também ver que o período composto por coordenação, as orações, elas podem ficar separadas também, elas não dependem uma da outra, certo? A gente pode separá-las sem problema, o que não acontece com o período composto por subordinação, que nós não iremos ver hoje, certo? Período composto por coordenação. No período composto por coordenação, as ações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas, ou seja, elas têm o mesmo, elas no caso se complementam em relação ao sentido, mas elas podem se separar normalmente, porque não tem dependência de uma com a outra, não vai alterar o sentido, certo? As orações coordenadas subdividem-se em coordenadas assindéticas e a coordenadas sindéticas, né? As assindéticas, elas não são introduzidas por conjunção, né? Aqui tem um exemplo, trabalhou sempre, irá trabalhar. E as sindéticas, elas são introduzidas por conjunção, que nós vamos ver agora quais são as conjunções, né, gente? Bom, coordenada sindética subdivide-se em sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, né? E nós agora vamos ver as coordenadas sindéticas aditivas, né? Ela dá a ideia de adição, né? Acréscimo. Principais conjunções usadas e nem, não somente, como também, né? O professor não somente colabora exercícios, como também uma extensa prova. Coordenada sindética adversativa, ideia de contraste, ideia de oposição. Principais conjunções são mas, contudo, entretanto, porém, né? Exemplo, o professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. Coordenada sindética alternativa, ideia de alternância, exclusão. Principais conjunções, quer, ora, ou, né? Ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Coordenada sindética conclusiva, ideia de dedução, conclusão, principais conjunções usadas, portanto, pois, logo, né? O professor não elaborou a prova, logo, não poderá aplicá-la na data planejada. Vamos para a próxima. Coordenada sindética explicativa, ideia de explicação, motivo, né? Principais conjunções, pois, por quê, né? O professor não elaborou a prova porque ficou doente, ou pois ficou doente, né? Dicas. A conjunção pois pode introduzir orações conclusivas ou explicativas. Quando tiver dúvida, procure substituí-la por outras conjunções. Bom, nesse slide, no caso desse slide, nós vamos ficando por aqui. Agora nós vamos para a página 235 e 236 do livro didático de vocês, certo? Aplicando conhecimentos. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. A tentação mora ao lado. Que tal um copo d'água da minha nova geladeira? Veja, Antônio, que moderno, a água sai direto da porta. Nós precisamos de uma geladeira dessas, a nossa está velha e ultrapassada, e aposto que gasta muita energia. Por que não? É só dividir em 12 vezes. Não, nossa geladeira não é tão velha, ainda funciona muito bem, não precisa de uma nova. Não se deixe influenciar, consulte seu orçamento antes de comprar tudo aquilo que deseja. Letra A. O que você vê nas imagens? Que assunto é desenvolvido nesses quadrinhos? B. Com que finalidade foi produzida a tirinha? Que tipo de mensagem foi veiculada, gente? Qual foi a mensagem passada aqui nessa tirinha? C. Observe o período que compõe o pensamento da personagem. A nossa geladeira não é tão velha e funciona muito bem. Não precisamos de uma nova. Reescreva esse período composto, separando-o em 3 períodos simples. Depois, por que foi possível reescrever esse período composto em período simples com poucas adaptações? Gente, lembre-se que essas orações, elas são
Orações coordenadas, certo? Coordenadas, aí o que é que acontece? Elas podem ser separadas porque uma não é dependente sintaticamente da outra. É só uma relação de sentido, certo? O que marca a divisão entre as orações coordenadas no período composto? Eu acabei de explicar, né? D. Observe outro período que compõe o pensamento da personagem. A nossa está velha e ultrapassada e aposto que gasta muita energia. Todas as orações desse período composto podem ser compreendidas independentemente das outras. Explique. Quais são os sujeitos dos verbos destacados? O sujeito dos verbos, no caso, né? É aquele de quem se fala, certo? Lembre-se desse detalhe. Reescreva a primeira e a última oração, formando dois períodos simples, né? Lembre-se que essas orações são coordenadas, então isso é muito fácil. Segunda questão, página 236, leia mais uma tirinha. Eita, que essa tá pequena, viu? Eu fiz uma compra pela internet e ainda não chegou. Está aqui sua mercadoria, senhor. O comércio eletrônico deve prestar atenção. Gente, está muito pequeno. Vamos lá. Prestar atendimento facilitado ao consumidor e também respeitar o direito de acompanhamento, de arrependimentos, ou seja, o direito de arrependimento. Letra A. O que você vê na imagem da tirinha? Qual é a relação entre os elementos visuais e verbais que a compõem? Todas as vezes que nós vamos ver uma tirinha, uma charge, que mais? Charge, tirinha... Aí tem outro que eu estou esquecida agora, gente. Valeu, meu Pai Eterno. Mas todas as vezes que nós formos ver esse tipo de gênero, a gente tem que sempre associar a linguagem verbal e a não verbal, certo? Ou seja, a linguagem verbal é aquilo que está escrito e a linguagem não verbal é aquilo que está na imagem, ok? B. Do que trata a tirinha? Com que finalidade foi produzida? Qual é o assunto, gente, que trata essa tirinha, né? Qual foi a finalidade dela? Para que serve ela, né? C. O que pode provocar humor nessa tirinha? Explique. D. Observe o período correspondente à fala do personagem no primeiro quadrinho. Vejam aí esse primeiro quadrinho e observe o período correspondente à fala dele e transforme esse período, que é composto, em dois períodos simples. O que marca a divisão entre as orações que o compõem? Explique. Vejam exatamente o que é que nós estamos estudando, né? E vejam o que é que marca essa divisão, né? Qual é a conjunção que marca essa divisão? E aí você vai dizer qual é a representatividade dela, qual é a função dela na frase. No segundo quadrinho, há uma informação que se relaciona ao direito de arrependimento da compra, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, assim como a prestação facilitada do atendimento pelo comércio eletrônico. Em sua opinião, esse direito tem sido garantido a todos os consumidores? Explique. Bom, eu creio que nem todos conseguem, né, no caso, serem, como é que eu posso, beneficiados desses direitos, né? Mas aí explique que é uma resposta pessoal, só vocês podem no caso, respondê-las, certo? Eu não posso influenciá-los. Vamos lá? F. Observe o período. O comércio eletrônico deve prestar atendimento facilitado ao consumidor e também respeitar o direito ao arrependimento. Responda. Quantas orações formam esse período? Oração. Veja, contem quantos verbos tem. O número de verbos é o número de orações, certo? Lembrando das locuções verbais, que são dois verbos com função de um só. O que marca a divisão entre as orações? Explique. Gente, lembre-se das conjunções e as finalidades delas, certo? Transformem em dois períodos simples, né? Facinho, facinho. Vocês já fizeram isso antes, né? Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui, né? Nossa primeira aula da semana, certo? Vamos ter mais 2 aulas. Espero que vocês acompanhem tudo direitinho o assunto para que vocês possam se desempenhar muito bem nas provas, certo? E vamos... Lembrando, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, façam o que vocês acharem melhor, certo, gente? Usem máscara, que apesar das 2 doses, nós ainda não estamos totalmente imunizados, certo? E existem outras variantes surgindo, então a gente tem que se proteger mais, certo? Fazer a limpeza das mãos com álcool 70, certo, galerinha? E vamos à nossa despedida, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima e bom desempenho nas provas, galerinha!